Último bloco do Vanguarda da Comunidade, para você que ligou a TV agora, a gente está falando sobre crise, né? Esse momento que assusta todo mundo, né? O assunto de hoje, eu estou aqui com o Bruno Calderaro, ele é coach em negócios, está aqui para falar sobre esse assunto com a gente hoje, nesse domingo. A gente já falou sobre os tipos, né, de situações e no outro bloco você falou sobre essas variáveis, né? Sim. E como que a gente, como que o comerciante, o empresário, o empregador, né, ele consegue buscar uma solução, né? Ele já viu que ele está naquela situação que ele poderia ter previsto lá na frente e ter saído dela, ter Com se, né? certeza. Que solução que a gente daria para ele, então? Para ele tentar inovar, para ele tentar segurar um pouquinho e não, né, se desesperar diante dessa fase. Sim, a forma como nós trabalhamos no último bloco seriam essas 4 maneiras de aumentar a receita. E, fundamentalmente, o que precisa ser feito seria realmente você medir o antes e o depois. O que significa isso? Se você tem 4 formas de aumentar a receita rapidamente, você teria de definir ações para transformar isso em resultado. E aqui tem um que nós colocamos que seria um ponto de alavanca. Porque normalmente quando você chega nesse cenário, um empreendedor toma as decisões baseado no que ele acredita, baseado naquilo que ele vê, numa visão, num sentimento de que aquilo vai dar certo. E isso, claro, muitas vezes deu certo, e por isso ele se posiciona estrategicamente dessa forma. Contudo, essa não é a maneira mais efetiva. Realmente, isso é uma prática muito forte no Vale do Silício, é a parte de você prototipar. O que é prototipar? Por exemplo, se você tem lá 10 clientes entrando na sua loja com a sua vitrine em amarelo, se você pinta ela de azul, não tem uma certeza, não é possível você antecipar se vão entrar 8, se vão entrar 12. Mas lá é o berço do empreendedorismo, lá é onde você tem Google, enfim, onde realmente isso é uma cultura muito forte. Eles fazem prototipagem, testes muito rápidos. Então eles deixam, por exemplo, vamos pintar de azul, e aí eles olham os números. Antes entravam 10, agora entrou 12. Então, azul é uma boa proposta. Olha, eu vou fazer uma promoção. Essa promoção, da última vez, ela deu, enfim, entrava 50 pessoas, eu vendia a cada 10 pessoas, eu vendia 5. Agora eu comecei a vender 7. E eles analisam esses dados, então eles conseguem saber o que realmente gera resultado e o que não gera resultado. Então você sai de um cenário, eu acho, eu acredito, pode ser que dê certo, para, não, isso aqui funciona e isso aqui não funciona. E aí a tomada de decisão, por exemplo, de você contratar um carro de som, você investir num estoque maior, ou, enfim, a ação que for definida, você tem base. Então você consegue separar o que é custo do que é investimento. E quando você analisa o que é custo, você corta. Quando você analisa o que é investimento, isso fica claro, você intensifica. Porque você tem um tempo do retorno. Por exemplo, eu invisto num carro de som. O carro de som antes entravam 10 pessoas na minha loja, agora passou a entrar 15. Eu vendia 2, agora estou vendendo 4. Então, agora que a cada venda eu ganhava R$ 100, então no final do dia eu ganhava 200, agora estou ganhando 400. O carro de som, ele custou para mim 200, então em 2 dias o carro de som foi pago. O terceiro dia eu já estou no lucro. Então ele avalia isso não mais do que, eu vi isso, talvez dê, vou apostar. E sim, não, traz 2 carros de som, 3 carros, vamos intensificar a ação. Essa é o que nós colocamos como realmente um ponto de alavanca, que lá no Vale do Silício eles chamam de crunching numbers, é torturar os números mesmo. O cliente não sabe, fundamentalmente nem ele sabe o que ele está procurando, o dono de negócio não sabe, o mercado não sabe. É a habilidade do dono de negócio realmente explorar esse cenário, sondar esse cenário e trazer através dos números o que realmente funciona e o que não funciona. Então essa cultura do achismo, ela é perigosa, assim, também. Muitíssimo. O Sebrae mesmo posiciona isso. Como que normalmente nasce uma empresa? Se você olhar culturalmente, isso em qualquer mercado, quando eu digo qualquer mercado, nível nacional. O empreendedor tem uma ideia, eu tive uma ideia, eu vi isso, meu chefe não viu, eu acho que isso vai dar certo, e ele simplesmente aposta ali a rescisão, o dinheiro dele, numa ideia, mas ele não parou realmente para analisar.
Ideia todos temos. Eu indo para casa eu tenho ideia, mas isso não significa que eu vou conseguir realmente uma monetização de receita superior a custo. Tá? E ele tem... Qual é o grande perigo do achismo? Se você analisar, nós temos, por exemplo, no ambiente organizacional, tá? De multinacionais, você tem um CEO, um dono de um presidente de empresa sendo preparado numa curva de 20 anos. Ele sai de... fiz uma faculdade de topo de nível, eu fui trainee, eu fui analista, eu fui gerente de região, supervisor, diretoria, e aí sim, após anos e anos acumulando competências, ele pode, quando ele está numa diretoria, ele pode ser coroado como presidente da organização. Mas isso foram habilidades que foram sendo acumuladas ao longo de 20 anos, 15, 20 anos. Isso num cenário em que realmente esse cara é extremamente competente. Então ele passou por toda a parte, ele consegue ver e antecipar nível operacional, porque ele passou pelo operacional. Ele sabe implementar um projeto, porque ele tem na carreira dele, no currículo dele, conhecimentos passou por táticos. todas as etapas. E tem análise estratégica. Então são 20 anos. Mas agora o que acontece quando uma pessoa toma a decisão de abrir uma empresa? Da noite para o dia, ele sai de sou analista, sou, enfim, o que ele era antes, para CEO. Então, ele não tem esses 20 anos de acúmulo de competência, só que ele sai consciente ou inconsciente, ele sabendo disso ou não, o número de variáveis que ele vai ter que lidar é exatamente a mesma. E os resultados mostram, daí aparece empresas quebrando, crises, e aí você tem o tempo também, né? Que ele tem que muito rapidamente acumular essas competências, pagar as contas, fazer sobrar, ele tem a vida pessoal dele, que seria o pro bono. É um cenário extremamente agressivo aí. Certo. Muito obrigada, Bruno. Passa rapidinho, né? Muito rápido. Foi um prazer. Igualmente, obrigada. Valeu pelas dicas. Acho que o pessoal de casa também pôde abrir um pouquinho a cabeça, principalmente para quem está vivendo essa situação, né? Com certeza. Espero ter contribuído e trazido possibilidades, opções para que os empreendedores consigam aí ter ferramentas e recursos para que ele reverta esse cenário, porque realmente é possível. Não é um bicho de 7 cabeças, com estratégia, com técnica, você consegue sair do cenário que tiver inserido. Tá com certo, certeza. então. Muito obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço. Para vocês aí de casa, uma ótima semana e até o domingo que vem. Tchau, tchau.